Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 36. Capítulo 368. Você sabe grelhar carne? O Ninja Ambu fez uma pausa de alguns segundos antes de assentir vigorosamente. Fique tranquilo, conselheiro Sama. Grelhar carne é a minha especialidade. Apenas relaxe e aproveite, conselheiro Sama. Sob os olhares céticos de seus dois colegas, bem como de Yan e Hinata, o Ninja Ambu que assumiu a tarefa de grelhar virou a carne com destreza, pincelou óleo e aplicou temperos com movimentos tão fluidos que ficou claro que ele era um especialista. Caramba, esse cara é um profissional. Isso acabou sendo ótimo. Pelo menos Yan pôde desfrutar de uma comida quente. Há algo de muito satisfatório em dar ordens às pessoas. Vocês dois vão caçar um veado selvagem para o conselheiro Sama. Carne de veado recém-abatido, fatiada finamente temperada tem um sabor perfeito. Os outros Ambu trocaram um olhar profundo com o colega, que agora dava ordens antes de entrar na floresta para caçar. Após um dia perfeito comendo carne grelhada até ficarem satisfeitos, Yan retornou à vila com Hinata. Ao retornar, a primeira parada de Yan foi a Torre Hokage para verificar os perfis da equipe Ambu designada para protegê-lo naquele dia. Akimichi. Não me admira. Ele não esperava que o cara que estava grelhando a carne fosse do clã Akimichi, agora tudo fazia sentido. Nem todos os Akimichi eram especialistas, mas a maioria era mestre em preparar carne grelhada. Mas, e um Akimichi que não fosse gordinho? Isso foi um pouco estranho. Afinal, os ninjas desse clã adoravam comer até ficarem bem gordos. Quanto mais gordos ficavam, mais fortes se tornavam. Na próxima vez que ele fosse fazer uma viagem longa, com certeza levaria esse cara junto. Um chefe ambulante imóvel. Isso o poupou de muita dor de cabeça. Conforme o plano da Akatsuki se desenrolava, Obito e Zetsu Negro se infiltraram no País do Vento. Juntos, eles controlavam uma parte dos ninjas de Sunagakure, preparando-se para dar ao Daimyo do País da Água uma grande surpresa, quando ele entrasse no País do Vento. O Daimyo da Terra do Vento estava completamente alheio à situação, passeando tranquilamente com sua comitiva enquanto cruzavam para o território da Terra do Vento. Pouco tempo depois de o Daimyo da Terra da Água e seu grupo terem pisado na Terra do Vento, uma equipe de ninjas de Sunagakure os abordou proativamente. Ilustres convidados, fomos enviados pelo Kazekage-sama para escoltar e proteger o Daimyo do País da Água. Por favor, sigam-nos. Não esperava que o Kazekage fosse tão proativo. Parece que ele está ansioso para restabelecer os laços entre a vila e a mansão do Daimyo. O Daimyo do País da Água presumiu que Rasa estava tentando apaziguar os ânimos entre Sunagakure e o Daimyo. Então enviou pessoas à frente para recebê-lo e garantir sua segurança. Nesse caso, contaremos com todos vocês para o resto da jornada. Vamos em frente. Assim que pisaram na Terra do Vento, a paisagem não passava de areia amarela sem fim ou deserto árido até onde a vista alcançava. Dificilmente um cenário para se contemplar por muito tempo. Somado ao calor escaldante, o Daimyo da Terra da Água só queria chegar depressa à mansão do Daimyo para se encontrar com o Daimyo da Terra do Vento. Quer se tratasse de uma grande nação ou de uma pequena, a comitiva de viagem de um Daimyo era sempre numerosa. A procissão contava com mais de 100 pessoas guardas, criadas para o serviço diário, assistentes pessoais e outros. Um verdadeiro espetáculo. Alguns ninjas de Sunagakure permaneceram para se juntar à equipe de proteção do Daimyo, enquanto outros se espalharam para monitorar os arredores, prevenindo possíveis emboscadas. Em teoria, ninguém ousaria atacar um Daimyo, mas nunca se podia ter certeza de que algum lunático não tentaria assassiná-lo. Precauções e preparativos ainda eram necessários. Senhor, há um grupo à frente em emboscada, provavelmente bandidos do deserto. Cerque-os e elimine-os. O rosto do ninja líder de Sunagakure escureceu. O Daimyo da Terra da Água olhou para ele com surpresa. Não esperava que bandidos do deserto ainda vagassem pela Terra do Vento. Parece que a administração de Sunagakure não está à altura. O ninja líder de Sunagakure explicou de forma desajeitada. Devido a alguns problemas entre a vila e a mansão do Daimyo, o número de ninjas na vila tem diminuído, o que levou a esta situação. Além disso, o ambiente hostil da Terra do Vento leva algumas pessoas desesperadas a se tornarem bandidos do deserto, muito parecidos com os piratas dos seus mares. O Daimyo da Terra da Água não ficou nada satisfeito com isso. A primeira metade soou bem, mas a segunda metade irritou-lhe os ouvidos. Parecia que eles estavam dizendo, claro, nós temos bandidos do deserto na Terra do Vento, mas a sua Terra da Água não é melhor, vocês têm piratas. Irritado, o Daimyo soltou um resmungo frio, encerrando a conversa. Ao ouvir os sons da batalha à distância, o Daimyo da Terra da Água sorriu com desdém. Parece que seus ninjas de Sunagakure são apenas razoáveis, não conseguem nem lidar com um bando de bandidos do deserto. Já que é esse o caso, deixe-me dar uma mãozinha. Vocês aí, vão dar um jeito nesses bandidos do deserto. Querendo salvar um pouco do seu orgulho e ao mesmo tempo provocar Sunagakure, o Daimyo do País da Água enviou alegremente os ninjas que o protegiam, deixando apenas alguns guardas comuns ao seu lado. Em sua opinião, o que Sunagakure não conseguisse lidar, os ninjas que acompanhavam Kirigakure poderiam facilmente resolver. Matem-no! O Daimyo jamais poderia ter imaginado que logo após despachar seus ninjas, os ninjas de Sunagakure, que momentos antes haviam sido tão respeitosos, de repente enlouqueceram e o atacaram. Vocês todos perderam a cabeça? Problema. Protejam o Daimyo.
Sunagakure está tentando assassiná-lo. Os ninjas de Sunagakure integrados à equipe de escolta repentinamente se tornaram hostis, pegando a comitiva do País da Água completamente de surpresa. Ah! Um grito ecoou quando o braço esquerdo do daimyo da Terra da Água voou pelos ares. A súbita reviravolta deixou todos na Terra da Água atônitos. Felizmente, os ninjas que estavam ao lado do daimyo reagiram rapidamente, lançando-se à frente, independentemente da própria segurança, para interceptar os atacantes e proteger o daimyo atrás deles. O espetáculo havia começado. Escondidos nas sombras, Zetsu Negro e Obito retiraram-se decisivamente da Terra do Vento. Em seguida chegou a hora de Nagato brilhar. Enquanto Kirigakure resistisse firmemente e Agura não recuasse e o daimyo do País da Água, agora sem um braço e gravemente abalado, se recusasse a desistir, uma guerra entre Kirigakure e Sunagakure era inevitável. A Akatsuki não precisava matar o daimyo do País da Água. Matá-lo só complicaria ainda mais as coisas. Mas não se sabia se uma guerra iria eclodir. Se o daimyo morresse, seus inúmeros filhos certamente se matariam uns aos outros para reivindicar seu trono. Quem teria a coragem de iniciar uma guerra? Somente mantendo o daimyo vivo, humilhado e vivo, a guerra poderia eclodir sem problemas. Uma luta feroz irrompeu quando os ninjas controlados de Sunagakure entraram em confronto com aqueles que protegiam o daimyo. Ninguém mais conseguiu romper o cerco para atacar o daimyo da Terra da Água. Rápido, me tirem daqui. Me protejam e vão embora. Enviem um sinal de socorro para Konoha. Preciso da proteção deles. O assassinato repentino quase fez o daimyo arrancar a alma de seu corpo de susto. Sem um braço ele mal sentiu a dor. Capítulo 369. Comparada à dor de um braço decepado, a morte era muito mais aterrorizante. Em Konoha, sob a quietude da noite tardia, sob a aparente calma, uma tempestade se anunciava. Figuras envoltas em escuridão corriam velozmente para vários pontos da vila. Conselheiro Sama. Após terem sido avisados por Yan algumas vezes, os ninjas da Anbu não se atreveram mais a invadir sua casa sem mais nem menos. Principalmente não no quarto dele. É claro que isso só se aplicava quando ele estava dormindo à noite. Durante o dia, se algo acontecesse, eles podiam simplesmente entrar e relatar. Yan não tinha preconceito contra Anbu. Ele simplesmente não gostava que pessoas aparecessem em sua casa enquanto ele dormia. Qual é o problema? Se os Anbu aparecessem à sua porta depois que ele já tivesse ido para a cama, significava que algo grave havia acontecido. Não sei os detalhes, mas o Okage-sama ordenou que você se dirija ao prédio do Okage o mais rápido possível. O mais rápido possível. Em menos de 20 segundos, vestido com roupas casuais, Yan abriu a janela e saltou para fora, correndo pela escuridão em direção ao prédio do Okage. O prédio do Okage estava bem iluminado, e muitos que já estavam descansando foram despertados pelos Anbu. Yan não foi o primeiro a chegar. Quando ele chegou, a torre Okage já estava cheia de gente. Parece que isto é algo muito sério. Conselheiro Sama. Shikaku e os chefes de clã que já haviam chegado o cumprimentaram respeitosamente. Chega de formalidades. Tsunade provavelmente está ficando impaciente. Vamos subir. Yan acenou para eles, dispensando-os, e assumiu a liderança com os outros seguindo de perto. No escritório do Okage, quando Yan empurrou a porta, viu que o terceiro Okage, Omura e Jiraiya já estavam lá. Jiraiya parecia não ter dormido, bocejando e com os olhos cansados, com remela ainda grudada nos cantos dos olhos. As terras do clã Uchiha ficavam mais distantes da área central da vila, então era natural que Yan chegasse um pouco atrasado. Afinal, ele não conhecia a técnica do deus voador do trovão. Veja o Fugaku, ele era ainda mais lento. Não precisa entrar. Vamos direto para a sala de reuniões. Shizune, faça cópias do conteúdo do pergaminho de inteligência e distribua-as mais tarde. Sim, Okage-sama. Shizune saiu apressada com o pergaminho nos braços. Tsunade levantou-se do escritório do Okage e conduziu todos em direção à sala de reuniões. O que você estava fazendo ontem à noite para estar com essa cara de cansado? Jiraiya sentou-se ao lado de Yan, ainda bocejando incessantemente, com uma aparência completamente exausta. Haha, só algumas coisinhas me mantiveram bem ocupado. Algumas coisas não podiam ser ditas abertamente, seria constrangedor para todos. Jiraiya coçou a cabeça, riu e piscou. Ele tinha certeza de que Yan entenderia a indireta. Yan entendeu, instantaneamente. Não precisa adivinhar, Jiraiya definitivamente estava se divertindo, provavelmente até altas horas da madrugada, e só foi arrastado da cama para isso. Não admira que ele estivesse bocejando enquanto caminhava até o prédio do Okage. Enquanto esperavam, Fugaku e os outros chegaram. Vendo que a maioria dos participantes esperados estava presente, Tsunade não perdeu tempo e fez um sinal para Shizune distribuir as cópias dos documentos. Yan nem sequer tinha aberto a sua ainda quando Jiraiya, mais rápido no gatilho, se adiantou. Após alguns segundos de leitura, o sono de Jiraiya desapareceu. Ele despertou de repente com os olhos lacrimejantes como se tivesse visto algo inacreditável. Isso deve ser grande. Yan imaginou isso e abriu o documento para uma rápida leitura. Não admira que tenham convocado todos que podiam comparecer a uma reunião no meio da noite, isto era enorme. Isso só pode ter sido obra da Akatsuki, certo? Sibilo. A sala de reuniões encheu-se com um som de suspiros agudos, enquanto todos contribuíam coletivamente para o aquecimento global. Será que Sunagakure perdeu a cabeça? Omura, já de idade avançada com o rosto cheio de rugas e cabelos e barba embranquecidos, levantou-se em choque. Sua reação foi a mais dramática.
Os outros, embora assustados com o conteúdo do documento, conseguiram controlar suas emoções, exceto este cara que literalmente pulou da cadeira. Assassinar o daimyo da Terra da Água? Quem lhes deu coragem? A expressão do terceiro Hokage também não era das melhores. Ele suspirou preocupado. Um período turbulento, sem dúvida. Se isso não for bem administrado, as duas aldeias podem entrar em guerra a qualquer momento. Yan, o que você acha? Tsunade examinou a sala de reuniões, percebendo que apenas Omura e o terceiro Hokage haviam falado, enquanto os demais permaneciam em silêncio. Ela então fixou o olhar em Yan. É óbvio, a guerra é inevitável. Mas Rasa provavelmente não é tão louco assim. Isso cheira a um plano da Akatsuki. Infelizmente, sem provas, é difícil impedir uma guerra que pode começar a qualquer momento. Yan pousou o documento e disse: tudo o que podemos fazer é ficar em guarda. Como disse o terceiro, precisamos vigiar nossos inimigos e evitar sermos arrastados para a guerra. Esta guerra não pertence a Konoha. É um plano da Akatsuki. Todo mundo pensa isso. Mas onde estão as provas? Mesmo que você diga que é a Akatsuki, será que o daimyo do País da Água deixaria passar? Não seja ingênuo. Com um braço decepado e abalado até os ossos, ele ainda nem acordou. Dado o temperamento dos daimyos, sejam eles da Terra do Fogo ou da Terra da Água, eles jamais deixariam isso passar impunemente. Controlar Yagura, orquestrar uma guerra e enfraquecer as 5 grandes vilas ninja? Esse provavelmente é o plano da Akatsuki. Primeiro, deixe Kirigakure e Tsunagakure resolverem suas diferenças, depois aproveite a oportunidade para envolver as outras vilas. Assim que as 5 grandes vilas forem derrotadas, a Akatsuki entrará em ação, capturará as bestas com cauda e executará seu plano Tsukuyomi infinito. Você tinha que admitir, depois de levar um golpe, que a Akatsuki havia aprendido a lição. Eles começaram a fazer melhor uso do poder e da influência que tinham à sua disposição. A antiga Akatsuki nem sequer teria considerado essa abordagem. Eles tinham ficado mais espertos. Mais alguém? Após Yan compartilhar sua opinião, Tsunade levantou a mão para perguntar. Concordo com a proposta do conselheiro Sama. Fugaku ergueu a mão em sinal de apoio. Eu também concordo. Yashi fez o mesmo. E então os chefes de clã com bons laços com os Uchiha e Hyuga, que haviam feito negócios com eles nos últimos anos, levantaram as mãos. A cena que se desenrolava diante dele deixou o terceiro Hokage atônito. Em sua época, ele nunca havia recebido tanto apoio. A maioria das pessoas permaneceu em silêncio, sem se manifestar, sem oferecer apoio, simplesmente deixando-o fazer o que quisesse. E agora? Independentemente do que Yan disse, essas pessoas o apoiaram. Que hipocrisia! Será que eles sequer perceberam? A boca do terceiro Hokage se contraiu inexplicavelmente. Omura, sentada ao lado dele, ficou igualmente sem palavras. Capítulo 370. Shikaku, qual a sua opinião? Já que todos estavam optando por apoiar Yan, Tsunade não teve escolha a não ser convocar alguém diretamente. Shikaku, escolhido a dedo, levantou-se e disse: Hokage-sama, minha opinião coincide com a do conselheiro Sama. Tsunagakure não faria algo tão irracional e insensato, e Rasa não é esse tipo de lunático. Definitivamente existe uma conspiração da qual não temos conhecimento, muito provavelmente obra da Akatsuki. Quanto ao motivo, provavelmente é enfraquecer as 5 grandes vilas ninja. O problema é que não temos provas de que isso seja obra da Akatsuki. O daimyo do País da Água perdeu um braço e está sendo escoltado até nossa residência pelos nossos ninjas. Com algo assim acontecendo, Kirigakure exigirá a justiça de Tsunagakure, custe o que custar. Em nome da justiça, em nome do daimyo, receio que a guerra seja quase inevitável. Konoha recebeu a notícia tão rapidamente porque o daimyo do País da Água, após a tentativa de assassinato, fugiu sob escolta para a fronteira do País do Fogo, buscando ajuda no acampamento fronteiriço. Quando os ninjas do acampamento viram o daimyo da Terra da Água, sem um braço, coberto de sangue e desmaiado, ficaram atordoados. Eles só puderam tratá-lo imediatamente e enviar notícias de volta à aldeia, enquanto despachavam pessoas para escoltar o daimyo, agora estabilizado, até a residência do daimyo do Fogo. Uma vez que ele foi entregue lá, o resto deixou de ser preocupação de Konoha. Kirigakure poderia enviar pessoas para recuperar seu daimyo, ou ele próprio poderia optar por permanecer na mansão do daimyo no País do Fogo para se recuperar. Mas a probabilidade de o daimyo do País da Água permanecer no País do Fogo era pequena. Kirigakure provavelmente enviaria alguém para trazê-lo de volta imediatamente. Afinal, uma vez iniciada a guerra, quem sabia o que poderia acontecer? Eles não podiam simplesmente deixar seu daimyo à mostra. Enviem mensagens diretamente para as outras aldeias, incluindo Tsunagakure. Rasa provavelmente nem sabe que algo tão sério aconteceu em seu território. Se os ninjas de Tsunagakure tivessem percebido as flutuações da batalha, seria uma coisa. Caso contrário, Tsunagakure provavelmente ainda estaria no escuro. Konoha não poderia impedir uma guerra que poderia eclodir a qualquer momento, nem poderia mediar um incidente de tamanha magnitude. Tudo que Konoha podia fazer era ajudar a repassar a mensagem, para que as outras aldeias não fossem pegas de surpresa. Yan acrescentou: não precisa avisar Kirigakure, eles ficarão sabendo em breve. Basta informar Tsunagakure, Iwagakure e Komogakure. Enviem as mensagens por meio de falcões ninja. Nossas relações ainda estão boas o suficiente por enquanto. Se falcões ninja forem suficientes, não há necessidade de enviar alguém pessoalmente. Além de transmitir a mensagem, sugiro formar uma equipe para ficar de guarda na fronteira.
Precisamos impedir que a guerra rache o país do fogo e Konoha para dentro dela. Konoha não teme a guerra, mas não podemos ser arrastados para ela cegas. Eu vou, ofereceu-se Jiraiya. Não posso ajudar muito com outras coisas, então é melhor ir para a fronteira e ficar de guarda. Ele também achou que era uma boa oportunidade para levar Naruto para um passeio perfeito para vigiar a fronteira, para evitar que Tsunagakure e Kirigakure agissem de forma imprudente caso a situação se agravasse. Muito bem. Tsunade ponderou por um momento antes de tomar uma decisão. Shikaku, dê a ordem. Reúna uma equipe de ninjas para ir ao acampamento na fronteira com Jiraiya. Não podemos, de forma alguma, deixar que inimigos ocultos arrastem Konoha para isso. Ian tem razão, Konoha não teme a guerra, mas não queremos lutar em uma guerra sem sentido. Sim, como líder do esquadrão Jounin, Shikaku era o homem certo para o trabalho. Mas quantas tropas a aldeia deve mobilizar? Pergunte para aquele cara. Tsunade ergueu uma sobrancelha para Ian. Ian calculou o número e a força dos ninjas do acampamento fronteiriço. 500 soldados de elite. Nem muitos nem poucos e todos de elite. Enquanto o número de inimigos não for esmagador, eles manterão a linha na fronteira. Com Jiraiya lá, não devem haver grandes problemas. Enviar muitos soldados era inútil e um desperdício. Konoha não estava sem dinheiro, mas também não estava gastando demais. A menos que Konoha fosse arrastada para a guerra, mobilizar muitos ninjas para a fronteira não faria muita diferença. Sim, Shikaku se levantou e saiu para fazer os preparativos. Após discutirmos alguns detalhes tediosos, a reunião terminou assim que o amanhecer despontou. Jiraiya esperou propositadamente até que todos tivessem saído, então sorriu marotamente e fez seu pedido. Tsunade, Ian, eu quero levar o Naruto comigo até a fronteira. Se Ian e Tsunade concordassem, o negócio estava praticamente fechado. Quanto ao terceiro Hokage, Jiraiya convenientemente o ignorou. Aquele velho gagá com certeza diria que não. Se ele não ia concordar, por que se dar ao trabalho de perguntar? Simplesmente fique em casa e aproveite a aposentadoria, deixe os assuntos da aldeia para lá. Você resolve isso com o Ian. Estou com muita coisa para fazer. Mal consegui dormir antes de tudo isso explodir. Jiraiya estava cansado, mas Tsunade também. Ela estava praticamente enlouquecendo de tanto trabalho, enquanto Jiraiya estava quase morto de tanto beber. Observando Tsunade se apressar para sair com Shizune, Jiraiya apoiou o queixo em uma das mãos, avaliando Ian com um estalo de língua. Por que tenho a impressão de que você se parece mais com o Hokage da vila do que Tsunade? Não quer mais levar o Naruto? Ian retrucou. Pego de surpresa, Jiraiya tossiu sem jeito. Ah, Ian, finja que eu não disse isso, como se fosse um peido no vento, tá bom? Vá para o inferno. Ian não estava com vontade de lidar com Jiraiya. Levantou-se, espreguiçou-se preguiçosamente e saiu da sala de reuniões. A decisão é sua. Leve-o se quiser, contanto que o traga de volta em segurança. Não tenho objeções. Mas é melhor não pedir ao terceiro Hokage. Ele certamente vai te barrar. Eu não sou burro. Com o assunto resolvido, Jiraiya parecia estar de ótimo humor, seguindo atrás com as mãos para trás, cantarolando uma melodia. Em vez de se dirigir ao seu próprio escritório, Ian saiu da torre Hokage e acenou levemente para Yashi e Fugaku, que o aguardavam do lado de fora, sinalizando que eles podiam sair. Os dois já haviam feito alusão a ele ao saírem da sala de reuniões. Tique, parece que os Hyuga e os Uchiha estão mesmo unindo forças. Mesmo assim, isso não é necessariamente ruim. Protegendo as costas do trio, Jiraiya murmurou para si mesmo, balançando a cabeça antes de ir para casa. Ele precisava arrastar Naruto para fora da cama e se preparar para partir. Podemos escolher um lugar diferente? Ao verem Ian entrar no Ichiraku Ramen, Fugaku e Yashi sentiram vontade de cobrir o rosto e sair de fininho. Estamos aqui para discutir assuntos sérios, e você nos traz a uma loja de ramen? Escolha pelo menos um lugar onde você possa comer algo substancial. Capítulo 371. A notícia de que o chefe do clã Uchiha e o chefe do clã Hyuga acompanharam um conselheiro do Hokage para comer ramen no Ichiraku. Se essa notícia vazasse. Bem, para dizer a verdade, muitos em Konoha já estavam acostumados com isso. O conselheiro deles era exatamente assim, informal, e o chefe do clã Uchiha não pareceu achar isso estranho. O chefe do clã Hyuga, no entanto, foi um tanto incomum. Afinal, o clã Hyuga dava grande importância a tais assuntos. Assim que a notícia se espalhasse, provavelmente apenas os Hyuga se sentiriam desconfortáveis. O chefe do clã e futuro genro dele saboreando um ramen no Ichiraku. Teuchi-san, 3 tigelas de ramen, uma como de costume. Já estou indo. Teuchi sorriu e começou a trabalhar. Do lado de fora, Fugaku percebeu que Yashi estava um tanto inquieto. Vamos. É só comer ramen. Qual é o problema? Só o seu clã Hyuga se importaria com essas coisas. Fugaku levantou a cortina e sentou-se ao lado de Ian. Yashi, exasperado, ficou parado ali por um momento antes de ranger os dentes e dar um passo à frente. Pensei que vocês dois não iam entrar. Ao lançar um olhar para os dois chefes de clã, o sorriso de Ian era repleto de provocação. Fugaku levou na esportiva, mas Yashi pareceu um pouco desconfortável. Ian, acho que da próxima vez poderíamos escolher um lugar mais adequado. Yashi não estava menosprezando o Ichiraku Ramen, mas o clã Hyuga tinha regras demais. Se espalhassem a notícia de que ele estava comendo ramen ali, isso poderia gerar descontentamento dentro do clã. Felizmente, com Ian liderando o caminho e Fugaku acompanhando, isso provavelmente manteria a boca do clã fechada. O clã Hyuga tem regras demais.
Yan balançou a cabeça, pegou seus hashis e começou a comer. Depois de dar algumas garfadas, ele continuou. Não precisam ficar pensando demais nisso. Apenas esperem com calma, a guerra pode nem envolver Konoha. Mesmo que alguém queira arrastar Konoha para o conflito, não será tão fácil. Uma guerra está a caminho? Teoshi, que acabará de preparar o ramen de Fugaku e Yashi, ouviu a conversa e ficou surpreso. Yan ergueu o olhar com um sorriso. Algo importante aconteceu na Terra do Vento que afetará Tsunagakuri e Kerigakuri. Não tem nada a ver conosco. A notícia ainda não foi divulgada, então não pode ser discutida abertamente. Ele fez um gesto com a mão. Teoshi assentiu com a cabeça. Não se preocupe, vou manter segredo. A menos que a notícia se torne pública, ninguém saberá disso por mim. Para ser justo, Teoshi era um cara decente e sabia guardar segredos. Ele nunca revelou o segredo. Além disso, mesmo que vazasse, não faria muita diferença. De qualquer forma, não conseguiria ficar escondido por muito tempo. Então, a guerra é basicamente inevitável? Fugaku deu algumas garfadas em seu macarrão. Pelo seu jeito descontraído, era evidente que ele já havia escapado para refeições como essa diversas vezes. Yashi lançou-lhe um olhar estranho, cerrou os dentes e começou a comer também. Já que chegamos a esse ponto, qual era o sentido de se importar? Coma primeiro, converse depois. Se alguém do clã ousasse reclamar, ele simplesmente colocaria a culpa em Yan. O quê? Vai recusar um convite do conselheiro do Hokage para comer ramen? Você pode recusar? Yashi estava confiante de que essas duas frases calariam o clã de vez. Praticamente isso. Se a Akatsuki não estivesse interferindo, ainda haveria espaço para reduzir a tensão. No máximo, eles precisariam apaziguar o daimyo da Terra da Água, oferecendo uma compensação substancial e um pedido de desculpas humilhante. Mas com a Akatsuki puxando os cordões, mesmo que o daimyo do País da Água estivesse disposto a aceitar um pedido de desculpas e reparações, a Akatsuki não deixaria as coisas se acalmarem. Essa guerra tinha que acontecer. Não só tinha que acontecer, como precisava ser intenso, de preferência envolvendo as outras aldeias. Por agora, tudo o que podemos fazer é estabilizar a aldeia e mantermos-nos preparados. Não nos afetará a curto prazo. As guerras não começam nem terminam por capricho. Haveria um longo período de manobras nesse meio tempo. E francamente, os pontos fortes de Kirigakuri e Tsunagakuri eram praticamente equivalentes. Nenhuma se destacava muito em relação à outra. Uma vez iniciada a guerra, ela se arrastaria por um bom tempo. Ao terminar seu ramen, Yan pegou um guardanapo para limpar a boca, deixou o dinheiro no balcão e se levantou para ir embora. Então vamos continuar como sempre. Yashi pousou os pauzinhos, lançando um olhar estranho para Fugaku que tomava seu caldo. O que mais? Fugaku pousou a tigela, satisfeito. Algumas coisas não dependem de você ou de mim. Precisamos apenas seguir a liderança de Yan. Ele não nos levará para o caminho errado. Além disso, nem Yan nem o Okage-sama são como os anteriores. Você pode deixar suas preocupações de lado. É possível que o clã Hyuga veja mais missões ninja, mas serão principalmente para reconhecimento, não para jogá-los em um moedor de carne. Porque Yashi e Fugaku insinuaram que queriam conversar com Yan. Tudo isso era pelo bem de seus clãs, eles queriam garantias, e Yan as deu a eles sem rodeios. Os ninjas do clã eram a espinha dorsal, mas não eram descartáveis. Era uma dura verdade, mas era assim que as coisas eram. Caso uma guerra eclodisse, os ninjas dos clãs seriam a principal força no campo de batalha, enquanto os descartáveis seriam os numerosos, porém menos habilidosos. Ninjas civis. Felizmente nem Yan nem Tsunade eram insensíveis, eles não favoreceriam um lado ou enviariam deliberadamente as numerosas fileiras de ninjas civis para a morte. Essa era a condição essencial deles. E temos tempo para nos preparar. As chamas da guerra não devem chegar a Konoha imediatamente, basta estarmos mentalmente preparados. Os Uchiha nunca temem a guerra. Os Hyuga, porém, os ninjas de seu ramo secundário entrariam em ação imediatamente, mas a família principal, bem, isso era mais difícil de dizer. É por isso que Fugaku pôde declarar com convicção que o clã Uchiha não temia a guerra, enquanto Yashi não pôde. Ele corria o risco de levar um tapa na cara se fizesse isso. Konoha entrou em ação. Uma equipe de 500 ninjas de elite foi reunida e enviada com Jiraiya ao acampamento na fronteira para evitar quaisquer incidentes inesperados. Enquanto isso, falcões ninja partiram voando de Konoha, rumo a Iwagakuri, Komogakuri e Tsunagakuri em alta velocidade. Quanto a Kirigakuri, não havia necessidade de Konoha notificá-los, eles já estavam realizando uma reunião de emergência. A alta cúpula militar estava repleta de palavrões, protestando contra as injustiças cometidas em Tsunagakuri, e muitos clamavam por uma cruzada para exigir justiça para a vila e o daimyo. O Mizukage representava a face de Kirigakuri, mas a face do País da Água era o daimyo. Agora que o daimyo havia sido atacado, e por Tsunagakuri nada menos, como eles poderiam tolerar isso? Quando a notícia chegou, a liderança de Kirigakuri ficou perplexa. Será que Tsunagakuri havia perdido a cabeça ou simplesmente estavam cansados de viver? Estariam tentando iniciar uma guerra com Kirigakuri? Assim, no menor tempo possível, a reunião de alto nível teve início. O daimyo era a autoridade máxima intocável. Com exceção de alguns lunáticos suicidas, qualquer assassinato cometido por uma aldeia contra o daimyo de outro país equivalia a uma declaração de guerra. Capítulo 372. Com o incidente em que o daimyo do País da Água foi emboscado por ninjas de Tsunagakuri no País do Vento, a Akatsuki nem precisou forçar a situação. Uma multidão de pessoas se juntou para impulsionar a guerra.
Aqueles com um temperamento minimamente explosivo já clamavam por guerra. Apenas alguns poucos se perguntavam se havia alguma conspiração por trás disso. Afinal, Kirigakure e Sunagakure não haviam tido nenhum conflito importante nos últimos anos. Sem nenhuma queixa clara, por que Sunagakure seria tão irracional a ponto de assassinar um daimyo? Infelizmente, especular foi inútil. A menos que houvesse provas concretas de que isso não foi obra de Sunagakure, mas sim da Akatsuki, isso não impediria o avanço rumo à guerra. Kazekage-sama, trata-se de uma informação urgente de Konoha. Informações urgentes de Konoha? Alguém os provocou novamente? A simples menção de Konoha já causava dor de cabeça em Rasa. Após a repercussão do incidente na fronteira, surgiram vozes de dúvida na aldeia, embora Rasa as tenha silenciado rapidamente. Obrigado pelo seu esforço. Ao pegar o pergaminho, Rasa deu uma olhada no código de decifração anexado e não pôde deixar de sentir exasperação. O que Konoha estava tramando agora? Enviando informações urgentes com um código? Se alguém com segundas intenções o interceptasse, bastaria abri-lo e lê-lo. Falar em inutilidade. Resmungando por dentro, Rasa decifrou o pergaminho e o abriu. Um único olhar para o conteúdo foi suficiente para que ele congelasse como se tivesse sido atingido por um raio. Alguns segundos depois, levantou-se de um salto, o rosto pálido, gritando: "Isso é impossível! Kazekage-sama!" O ninja do departamento de inteligência ficou surpreso com a reação de Rasa. O que poderia haver naquele pergaminho para fazer o Kazekage reagir de forma tão intensa? Será que Konoha estava causando problemas na fronteira novamente? Rasa, com os olhos arregalados, continuou lendo o pergaminho antes de se dirigir urgentemente ao ninja da inteligência. Avise imediatamente a Ambu. Peça que convoquem todos os oficiais superiores ao escritório do Kazekage de uma só vez. Diga-lhes que é uma emergência. O que quer que estejam fazendo, parem tudo e venham agora. E informe também o conselheiro Ebisu. Sim, o tom de Rasa era urgente, tingido de pânico. O ninja Ambu não sabia o que estava acontecendo, mas era definitivamente algo sério. Droga! Como isso pôde acontecer? Se o pergaminho não tivesse o selo do Hokage, Rasa teria suspeitado que alguém estava pregando uma peça em Konoha e Sunagakure. Sunagakure enviando ninjas para assassinar o daimyo do País da Água? Que tipo de absurdo era esse? Rasa sabia que o daimyo da Terra da Água visitava a Terra do Vento a lazer, mas isso era tudo o que sabia. Devido à relação tensa entre a vila e o lado do daimyo, as tarefas de boas-vindas não tinham nada a ver com Sunagakure. O daimyo enviou seus próprios homens para recebê-lo e protegê-lo. Jogando o pergaminho de lado, Rasa imediatamente começou a verificar os registros de missão de várias equipes ninja na vila. Equipes de missão, equipes de patrulha. Ele não tinha percebido antes, mas agora se deu conta. Várias equipes de patrulha não haviam retornado ao trabalho conforme o cronograma. Alguns nem sequer tinham voltado para a aldeia para dar notícias. Devido ao ambiente hostil da Terra do Vento, com tempestades de areia frequentes, as equipes de patrulha podem sofrer atrasos devido ao mau tempo. Não era incomum que as equipes retornassem com alguns dias de atraso devido a essas condições. Por isso, a aldeia não tinha dado muita atenção. Normalmente não seria grande coisa, mas agora, era diferente. Um incidente grave havia ocorrido na Terra do Vento. Várias equipes de Sunagakure supostamente assassinaram o daimyo da Terra da Água. O daimyo, gravemente ferido e sem um braço, havia fugido para a Terra do Fogo em busca de ajuda e foi enviado para tratamento e recuperação. Foi assim que Konoha obteve as informações tão rapidamente e as enviou para eles. Rasa estava entorpecido, completamente insensível. Seu coração afundou até o fundo do poço. A convocação de uma reunião de emergência com todos os superiores indicava que algo grave havia acontecido. Até mesmo Ebisu, que estava completamente aposentado, foi convocado, e tanto Chiyo quanto Ebisu perceberam que não seria uma tarefa simples. Os irmãos largaram suas varas de pesca e correram para o escritório do Kazekage. Todos os que foram notificados chegaram o mais rápido possível. Dirija-se imediatamente a este local e recolha qualquer informação útil. Se houver corpos, traga-os todos de volta, não deixe nada para trás. Quando os superiores chegaram, Rasa estava enviando equipes da Ambu ao local do incidente para coletar informações. Se houvesse corpos, melhor ainda, o departamento de inteligência tinha maneiras de extrair segredos deles. Após fazer os arranjos necessários, Rasa recostou-se na cadeira, massageando as têmporas latejantes. Todos preparem-se para a guerra. Preparar-se para a guerra? Será que a aldeia estava planejando iniciar uma guerra? A declaração deixou todos atonitos, inclusive Chiyo e Ebisu, que perderam a compostura. Diante dos olhares inquisitivos do grupo, Chiyo, como representante deles, deu um passo à frente, intrigada. Kazekage-sama, a vila está planejando iniciar uma guerra? Se ao menos pudéssemos iniciar uma guerra proativamente. Infelizmente somos nós que estamos na defensiva. Rasa suspirou, atirando o pergaminho para Chiyo. Ela o apanhou com firmeza, seu olhar percorrendo a expressão relutante de Rasa. Ao abrir o pergaminho, os superiores reuniram-se atrás dela, lendo todos juntos. Em questão de segundos, a expressão de todos mudou. Nem mesmo Chiyo conseguiu manter a calma. A origem deste pergaminho é confiável? Irmã, ele traz o selo do Hokage e... Ebisu não terminou, mas o departamento de inteligência de cada aldeia tinha seus próprios métodos de verificação. Esses itens eram exclusivos de cada vila. O departamento de inteligência pôde confirmar se o pergaminho era originário de Konoha.
O departamento de inteligência não encontrou problemas, e o pergaminho continha o selo de Hokage de Tsunade, o que significava que seu conteúdo era autêntico. O primeiro pensamento deles foi que Rasa tinha perdido a cabeça. Mas essa ideia foi rapidamente descartada. Rasa não estaria agindo assim se estivesse louco. Isso significava que não tinha nada a ver com Rasa ou Sunagakure, eles não haviam enviado ninguém para fazer isso. O clima no escritório do Kazekage ficou tenso. Rasa, que estava descansando de olhos fechados, abriu-os lentamente, rangendo os dentes. Verifiquei. Várias equipes de patrulha não retornaram à vila no horário previsto. Já enviei Ambu ao local do incidente para investigar. Tudo o que podemos fazer agora é esperar e nos preparar para a guerra. Se isso for verdade, espere que as acusações de Kirigakure cheguem em breve. Independentemente de haver ou não guerra com o daimyo atacado, Kirigakure não ficaria em silêncio. No mínimo, recorreriam a medidas diplomáticas, como o envio de acusações e condenações. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 373. Quer a Ambu tenha encontrado provas ou Kirigakure tenha enviado acusações, qualquer uma das opções confirmaria a autenticidade do pergaminho de inteligência. Na verdade, o selo do Hokage no pergaminho já significava que era autêntico. Ainda assim, Rasa se agarrava a uma recha de esperança. E se alguma facção a tivesse forjado? Kazekage-sama, pare de se entregar a fantasias inúteis. O que precisamos fazer agora é mobilizar as forças da vila e nos preparar para a guerra. Em toda Sunagakure, apenas Chiyo ousaria propor preparativos de guerra em um momento como este. Então vamos convocar uma reunião militar. Independentemente do resultado, Sunagakure tinha que estar preparada. Mesmo que se tratasse de um mal-entendido, na pior das hipóteses, eles teriam trabalhado em vão. Mas não se preparar para nada era melhor do que ser pego indefeso quando o inimigo atacasse. Diferentemente de Rasa, Chiyo não se deixava levar por ilusões. Como uma das poucas pessoas em Sunagakure que sobreviveram à primeira, segunda e terceira grandes guerras ninja, ela conhecia muito bem a crueldade da guerra e o terror das conspirações. Em vez de depositar esperanças em fantasias irrealistas, era melhor se preparar para todas as possibilidades. Além disso, Sunagakure não estava necessariamente condenada contra Kirigakure. Em teoria, Sunagakure ocupava o último lugar entre as 5 grandes vilas ninja, mas considerando que Kirigakure seria a agressora, Sunagakure poderia simplesmente esperar e se defender. A Terra das Águas ficava do outro lado do mar, uma vantagem, mas também uma desvantagem. O isolamento geográfico fazia com que as guerras raramente atingissem seu território, mas esse mesmo isolamento era uma fraqueza gritante. Para atacar Sunagakure, Kirigakure precisaria enviar navios de guerra, transportando constantemente tropas e suprimentos de sua terra natal para o campo de batalha. Sunagakure não seria tola o suficiente para abandonar sua vantagem e lutar contra Kirigakure no mar. Eles só precisavam defender sua pátria. A Terra do Vento era um deserto inóspito, um terreno que naturalmente dificultava a vida dos ninjas de Kirigakure. Forçar especialistas em estilos aquáticos a lutar em um deserto limitaria inerentemente sua força. Foi como durante a Terceira Grande Guerra Ninja, quando o terceiro Hokage e Danzou, no momento de idiotice, enviaram o clã Uchiha para o litoral para repelir Kirigakure. Para dizer o mínimo, foi um erro. Para dizer o mínimo, que estupidez! Enviar especialistas em estilos de fogo para lutar contra especialistas em estilos de água, e ainda por cima em uma área costeira. Foi apenas porque o clã Uchiha era forte o suficiente para que suas perdas não fossem catastróficas. A mesma lógica se aplicava agora. Os ninjas de Kirigakure, navegando até a Terra do Vento para lutar, descobririam que suas técnicas de estilo água não só eram difíceis de usar, como também eram suprimidas pelo ambiente. O jutsu colaborativo de estilo água, no qual Kirigakure era excelente, se tornaria inútil, forçando-os a lutar contra Sunagakure no deserto. E o deserto era o território de Sunagakure. Nunca subestime a vantagem de jogar em casa. Quando bem utilizada, essa vantagem torna totalmente possível lutar em desvantagem numérica ou de poder. No deserto, o corpo de fantoches de Sunagakure poderia liberar todo o seu potencial. Kirigakure não era Konoha. Contra Konoha, o corpo fantoche de Sunagakure sofreu repetidas derrotas. Mas o que Konoha conseguiu fazer, Kirigakure talvez não consiga. No mínimo, os venenos de Sunagakure por si só já dariam trabalho a Kirigakure. A reunião militar teve início. O grupo se deslocou do escritório do Kazekage para a sala de reuniões, onde Rasa tinha um mapa enorme pendurado na parede. Ele até se afastou, cedendo a palavra a Chiyo. Chiyo não teve cerimônia com Rasa. Ela deu um passo à frente, pegou um apontador e o apontou para a localização de Kirigakure. Se a guerra estourar, sugiro que estabeleçamos o campo de batalha em nosso próprio território. Kirigakure fica do outro lado do mar. Para atacar nossa vila, eles terão que transportar ninjas e suprimentos por uma grande distância. A Terra do Vento é um deserto árido e inóspito, um ambiente que limita os ninjas de Kirigakure. Jutsus do estilo água terão impacto limitado aqui. As técnicas colaborativas do estilo água nas quais Kirigakure se destaca serão inúteis na Terra do Vento. Tudo o que precisamos fazer é esperar que o inimigo pise em nosso campo de batalha. Mas se a guerra eclodir em nosso próprio território, o daimyo provavelmente terá fortes objeções. Alguém expressou uma preocupação. Chiyo deu uma risada fria. Com algo assim acontecendo, você acha que o daimyo ficará feliz? O daimyo da Terra da Água veio à Terra do Vento a convite dele, apenas para ser assassinado aqui.
Tenho certeza de que as acusações da mansão do daimyo chegarão em breve. Quem tem tempo para se preocupar com os sentimentos do daimyo numa hora dessas? Quando a guerra começar, ela não afetará apenas Sunagakure e Kirigakure, os daimyos de ambas as nações sentirão um impacto. Mesmo que o daimyo tenha queixas contra a vila, ele não terá escolha a não ser nos apoiar. Independentemente de o daimyo do País do Vento estar feliz ou não, quando a guerra irrompesse, ele teria que cerrar os dentes e apoiar Sunagakure. Se Sunagakure perdesse, isso também não seria bom para ele. Ele pode não gostar, mas na hora da verdade, ele teria que se impor. Contanto que a guerra esteja a nosso favor, acredito que o daimyo deixará de lado as antigas mágoas e se aliará novamente à aldeia. A Akatsuki precisava de uma guerra, mas Sunagakure também não precisava? As repetidas derrotas levaram a paciência do daimyo ao limite, cortando os fundos para o desenvolvimento e forçando Sunagakure a reduzir seu tamanho e a seguir o caminho da elite. Uma vez iniciada a guerra, por mais relutante que fosse, o daimyo teria que continuar apoiando Sunagakure. Se Sunagakure lutasse bem e recuperasse sua honra, o daimyo provavelmente deixaria de lado antigas mágoas e voltaria a apoiar o crescimento da vila. Assim, para Sunagakure, essa guerra representou tanto uma crise quanto uma oportunidade. Seu oponente era Kirigakure, não Konoha, Iwagakure ou Kumogakure. Comparada a essas três vilas poderosas, Kirigakure era uma adversária muito mais fácil. Embora relutante em ver a guerra eclodir, as palavras de Chiyo acenderam uma faísca de ambição enterrada no fundo do coração de Hasa. Talvez essa fosse a chance da vila prosperar? A reunião militar terminou e Sunagakure entrou em modo de preparação total para a guerra. Numerosas equipes de missão foram convocadas, suprimentos de guerra foram estocados e Hasa chegou a enviar Chiyo a Konoha para negociar a compra de suprimentos. Independentemente do que acontecesse, Sunagakure tinha que estar preparada para a guerra. A boa notícia era que Kirigakure ficava do outro lado do mar. Mesmo que quisessem atacar, levariam muito tempo para se preparar, e ainda teriam que atravessar o oceano para chegar à Terra do Vento. Quanto a seguir por terra, isso era praticamente impossível. Konoha jamais concordaria com um pedido tão ridículo, a menos que Kirigakure pudesse fazer um desvio pela Terra do Ferro e atravessar várias nações menores. Capítulo 374. Será que Kirigakure realmente faria um desvio desses? Dar a volta por um caminho mais longo provavelmente levaria mais tempo e recursos do que navegar pelo mar. A menos que o comandante dos esforços de guerra de Kirigakure estivesse completamente louco, ele não faria isso. Sem mencionar que atravessar inúmeras pequenas nações atrairia intenso escrutínio e vigilância de Konoha, Komogakure e Iwagakure. Certamente não era a situação desejada por Kirigakure. Então, eles teriam que cerrar os dentes e seguir a rota marítima. Navegar significava transportar um grande número de ninjas e vastas quantidades de suprimentos. Indo e vindo levaria muito tempo. Durante esse período, Sunagakure teria tempo mais do que suficiente para se preparar para qualquer coisa. Sunagakure poderia esperar o momento certo, enquanto Kirigakure teria que viajar milhares de quilômetros para atacar, lutando em um ambiente desértico hostil que limitaria sua força. Hasa estava confiante de que Sunagakure tinha grandes chances de vencer esta guerra. Talvez não sejamos capazes de enfrentar Iwagakure ou Konoha, mas Kirigakure? Você acha que temos medo? Embora Hasa já tivesse recuado diante de Kirigakure diversas vezes antes, naquele momento, ele não podia se dar a esse luxo. Essa guerra precisava ser travada, e travada com bravura com uma vitória decisiva. Enquanto Sunagakure estava ocupada realizando reuniões militares, alguns dos guardas comuns que acompanhavam o daimyo do País da Água, juntamente com as criadas e atendentes que o serviam, fugiram para a mansão do daimyo do País do Vento. Com a chegada deles, o daimyo da Terra do Vento logo recebeu a notícia. A aldeia enviou pessoas para assassinar o daimyo da Terra da Água? E chegaram ao ponto de cortar um dos braços dele? Que diabos! A cabeça do daimyo da Terra do Vento zumbia como se um enxame de abelhas tivesse se instalado em seu cérebro, voando sem parar. Como Hasa se atreve? Voltando à realidade, o daimyo rugiu de fúria, com as veias saltando no pescoço e o rosto corado. Um incidente como esse foi como um tapa duplo na cara dele. Perder a reputação era uma coisa, mas mais importante ainda, seria isso um sinal? Se Hasa ousou enviar pessoas para assassinar o daimyo da Terra da Água, isso significava que ele também ousaria atacá-lo? Ao relembrar como havia tratado a aldeia com dureza e desigualmente ao longo dos anos, o daimyo não pôde evitar soltar um suspiro gélido. Aquele lunático do Hasa não viria atrás de mim também, viria? Num instante, o daimyo começou a entrar em pânico. Hasa estava pensando demais. Com a notícia do assassinato do daimyo do País da Água se espalhando, o daimyo do País do Vento nem precisava que Sunagakure vencesse uma guerra para apoiá-los. Com um pouco de astúcia, eles poderiam reconquistar o favor do daimyo e garantir os fundos em seus bolsos. Antes, o daimyo pensava que podia controlar Sunagakure facilmente. Agora era diferente. E se Hasa realmente enlouquecesse e decidisse eliminá-lo também? Em teoria, os daimyos eram intocáveis, mas o daimyo da Terra da Água já havia sido atacado, provando que essa linha havia sido cruzada. Se houve uma primeira vez, pode haver uma segunda. Quem poderia garantir que Hasa não o teria como alvo? O pensamento fez o daimyo esquecer sua raiva. Comparado à sua própria vida, o assassinato do daimyo da Terra da Água não era nada. Reúnam todos imediatamente, arrumem as malas e preparem-se. Estou indo para a mansão do daimyo da Terra do Fogo para passar férias, partam em meia hora.
Sentindo que sua vida estava em perigo, o daimyo não conseguia se importar com mais nada. Ele convocou seu povo, fez as malas rapidamente, delegou as tarefas administrativas a seus conselheiros, e com os ninjas que havia recrutado, partiu direto para a Terra do Fogo. Você acha que Tsunagakuri realmente fez isso? Na sala de reuniões do Raikage, Ai encostou-se à mesa, olhando para o pergaminho de informações de Konoha. Que evento grandioso! Se ele não pudesse confirmar que a mensagem foi entregue pelo Falcão Ninja do Departamento de Inteligência de Konoha, teria pensado que alguém estava brincando com a vila. Com a informação confirmada, pressentiu a guerra. Provavelmente estão sendo incriminados. Mesmo que Hasa estivesse furioso, ele não atacaria o daimyo do País da Água. Além disso, Tsunagakuri tem se saído bem ultimamente, não há motivo para provocar uma guerra, especialmente com Kirigakuri. Se tivessem provocado Konoha, poderia significar que Tsunagakuri queria usar uma guerra externa para impulsionar o crescimento da vila. Mas quem foi atacado foi o daimyo do País da Água. Que tipo de lugar era a Terra das Águas? Uma nação distante do continente situada do outro lado do mar. Travar uma guerra contra eles, mesmo que se conseguisse vencer, oferecia poucos benefícios, ainda que se vencesse. A menos que o cérebro de Hasa tenha sido esmagado por uma porta. Nem mesmo uma atitude tão estúpida envolveria ignorar a próspera Terra do Fogo para arrumar briga com a Terra da Água. Será possível, arriscou a incerto, que isso seja obra da Akatsuki? Entre as 5 grandes vilas ninja, Komogakuri era a que mais odiava a Akatsuki. Eles haviam sofrido as maiores perdas na Guerra do País da Chuva, tanto na linha de frente quanto na retaguarda. Eles haviam se empenhado ao máximo para rastrear a Akatsuki, mas não encontraram nada. A Akatsuki havia desaparecido, exceto pelos ataques a Kirigakuri e ao Mizukage, e Agura, nenhum vestígio deles. O objetivo da Akatsuki era o plano Tsukuyomi Infinito, que consistia em capturar as bestas com cauda das principais vilas. Sabendo que as 5 grandes vilas não eram alvos fáceis, eles planejavam instigar uma guerra para enfraquecê-las. Faz todo sentido. É possível, mas é apenas um palpite. Palpites não convenceriam muita gente. Kirigakuri era como um vulcão prestes a entrar em erupção. Mesmo que você dissesse a eles que era um plano da Akatsuki, eles não parariam. O assassinato do daimyo foi equivalente a uma declaração de guerra contra Kirigakuri. Se Kirigakuri não agisse, assassinatos como esse continuariam acontecendo. Se isso acontecesse, todo mundo ninja mergulharia no caos. Por isso, a linhagem dos daimyos era intocável. Caso contrário, o incidente de Danzou com o daimyo do País do Fogo não teria repercutido tanto. Danzou apenas havia falado demais, mas o daimyo da Terra da Água foi realmente atacado. Teve o braço decepado. Se não fossem os guardas que arriscaram suas vidas, ele poderia ter morrido na Terra do Vento. É claro que isso era apenas especulação. Na realidade, a Akatsuki não deixaria o daimyo do País da Água morrer ali. De que outra forma a guerra teria começado? Somente um daimyo ferido e aterrorizado poderia, de forma imprudente, incitar uma guerra. Se ele morresse, seus filhos e irmãos estariam ocupados demais brigando por seu lugar no trono para se importarem com a guerra. Raikage-sama, esta pode ser uma oportunidade para nós. Na sala de reuniões, muitos figurões estavam tendo ideias. Se a guerra se intensificasse e se prolongasse, Komogakuri não poderia obter alguns benefícios? Quem sabe até participar? Não se esqueça, Komogakuri era atualmente a mais forte das 5 grandes vilas ninja em termos de poderio militar visível. Capítulo 375. E Komogakuri era uma vila que adorava causar problemas e apreciava a guerra. Esse incidente grave representou uma oportunidade de ouro para eles. A aldeia poderia aproveitar a guerra para obter mais benefícios. Por que Komogakuri vinha desenvolvendo freneticamente sua força militar? Não seria para acumular poder suficiente para obter maiores lucros? Acontece que o mundo ninja havia entrado em um período relativamente estável, deixando-os com poucas oportunidades. Mas agora a oportunidade havia chegado. A iminente guerra entre Kirigakuri e Tsunagakuri era a oportunidade perfeita. Acenou levemente com a cabeça, concordando com o sentimento. Se Kirigakuri e Tsunagakuri realmente entrassem em conflito, seria de fato uma oportunidade para Komogakuri. Deixando de lado ideias mirabolantes, Komogakuri poderia aproveitar a situação para fazer movimentos no mar, anexando algumas das rotas de navegação comercial de Kirigakuri. No passado, Komogakuri e Kirigakuri entraram em conflito diversas vezes por causa dessas rotas. Agora que a oportunidade havia surgido, assim que Kirigakuri se envolvesse na guerra, seu controle sobre as rotas marítimas enfraqueceria. Essa era a chance de Komogakuri. Eles poderiam até mesmo atacar as forças navais de Kirigakuri. Felizmente, embora tenha concordado, ele não perdeu a cabeça. Ele podia ter um temperamento explosivo, mas isso não significava que fosse estúpido. Aproveitar-se da situação para obter alguns benefícios era tentador, mas comparados à ameaça iminente da Akatsuki, esses benefícios não pareciam valer a pena, a menos que as recompensas fossem grandes o suficiente para realmente convencê-lo. Vamos observar a situação por enquanto. A não assumiu uma posição definida. Enquanto isso, Iwagakuri estava em uma posição semelhante, realizando reuniões de alto nível. Iwagakuri permaneceu como sempre fora, sem demonstrar qualquer intenção de entrar na guerra, mas sem aliviar a vigilância sobre as duas aldeias. Nem o Onoki nem a se deixariam influenciar por pequenos lucros de guerra.
A menos que os benefícios fossem tão grandes que não pudessem recusar, somente então Iwagakure e Komogakure considerariam se envolver. O anúncio acusatório de Kirigakure foi divulgado. Eles tornaram um incidente público, e a notícia se espalhou rapidamente pelo mundo ninja através de diversos canais. As nações e aldeias que souberam disso ficaram atônitas. Ninguém conseguia acreditar que um evento tão grandioso tivesse ocorrido na Terra do Vento. Seria isso um prelúdio para a guerra? Tsunagakure teria perdido a cabeça? Os rumores começaram a circular, e depois que a notícia se espalhou, Konoha também decidiu torná-la pública. Como era esperado, foi como uma carga de profundidade, chocando inúmeras pessoas. Os moradores fervilhavam de conversas, alguns até espalhando rumores de uma guerra iminente. Mas essas pessoas geralmente acabavam sendo convidadas para um chá pela polícia para se acalmarem. Em casos mais graves, a Anbu fazia uma visita pessoal para conversar com eles. O clima no acampamento fronteiriço havia mudado drasticamente. Felizmente, Jiraiya não era do tipo que impunha pressão desnecessária. Além de defesas mais rigorosas e patrulhas intensificadas, ele não exigia muito. Ao levar Naruto para o acampamento, Jiraiya sorriu maliciosamente e o jogou para a equipe de patrulha, permitindo que eles levassem Naruto para experimentar a tensão de uma atmosfera de guerra. Embora a guerra ainda não tivesse começado, o estado de preparação tornava o ambiente no acampamento incrivelmente tenso. A equipe de patrulha levava suas funções a sério, mantendo-se hipervigilante a qualquer movimento ao longo da fronteira. Colocar Naruto na equipe de patrulha foi uma maneira de moderar sua disciplina e ajudá-lo a amadurecer rapidamente. Isso era algo que Jiraiya havia planejado há muito tempo. Por que mais ele iria pessoalmente até a fronteira e pediria para trazer Naruto? Naruto, acostumado com seu jeito despreocupado, sentiu o coração afundar quando foi designado para a equipe de patrulha. As exigências rigorosas, incluindo o número de passos que ele podia dar, foram difíceis para ele se adaptar. Vovô Jiraiya, que tal o senhor me treinar mais? Eu realmente não quero patrulhar, é muito irritante. Dou alguns passos a mais e levo bronca. Espio nos arbustos e levo bronca. Isso está me deixando louco. O líder da equipe de Naruto era um Jounin especial rígido e apegado às regras, que tinha expectativas rigorosas para cada palavra e ação dele. Essas condições adversas deixaram Naruto infeliz. Sua personalidade naturalmente exuberante e curiosa o tornava um problema para qualquer um antes de amadurecer. Ser jogado direto na equipe de patrulha mais rigorosa e disciplinada? Seria um milagre se ele conseguisse se adaptar. Esqueçam o Naruto. Mesmo que o Sasuke entrasse na história, ele teria dificuldades para se adaptar rapidamente. Sem chance. Jiraiya rejeitou firmemente o apelo de Naruto e o lembrou. Naruto, se você quer crescer, precisa sentir a atmosfera da guerra. Eu coloquei na equipe de patrulha para treiná-lo. Seu capitão é rigoroso e inflexível, mas essa rigidez e esse rigor lhe ensinarão habilidades para sobreviver no campo de batalha. Nesse ponto, Jiraiya não cedia. Por mais que Naruto implorasse ou fizesse birra, era inútil. Jiraiya tinha pavor de se tornar fraco e deixar Naruto se tornar um segundo Navaki. Orochimaru tinha grande apreço por Navaki como aluno, mas era muito leniente com ele, nunca impondo uma disciplina rigorosa. O resultado? Navaki acabou morto no campo de batalha por uma etiqueta explosiva, pego de surpresa. Se Navaki não tivesse sido tão curioso, se tivesse ficado parado e seguido Orochimaru de perto em vez de se afastar, ele não teria sido explodido. A morte de Navaki partiu o coração de Tsunade e deixou Orochimaru atormentado pela culpa. A personalidade de Naruto era surpreendentemente semelhante à de Navaki, então Jiraiya estava constantemente preocupado que ele acabasse da mesma forma. Disciplina rigorosa era inegociável. Mas aquele velho está claramente me perseguindo. Tudo que eu faço, ele me dá sermão. Naruto estava ficando desesperado. Quem não tem curiosidade? Dê uma olhada ao redor e leve uma bronca. Dê alguns passos a mais e leve outra bronca. O dia inteiro é só regras, habilidades de sobrevivência. Não toque nisso, não mexa naquilo. É enlouquecedor. Vovô Jiraiya, Naruto, sem estar disposto a desistir, continuou tentando persuadir Jiraiya a mudar de ideia. Mas quando ele ergueu os olhos, viu Jiraiya encarando-o com uma severidade que nunca havia demonstrado antes, o rosto incomumente sombrio. Você acabou de chamar o capitão Mizuru de velho gagá? Disse que ele está te perseguindo? Isso não me parece nada bom. Foi a primeira vez que Naruto viu Jiraiya olhar para ele com aquela expressão. De volta à aldeia, não importava em que encrenca ele se metesse, Jiraiya dava risada, o repreendia levemente depois, dizia para ele não fazer de novo, e pronto. Mas agora, Jiraiya parecia meio assustador. Naruto engoliu em seco, nervoso, e recuou cautelosamente. Vovô Jiraiya, você está bem? Capítulo 376. Vá pedir desculpas ao capitão Mizuru imediatamente. Com semblante severo, Jiraiya repreendeu Naruto seriamente. Você tem noção do quanto suas palavras podem ser dolorosas? Mizuru é um capitão de patrulha qualificado. Ele está lhe ensinando o conhecimento e a experiência que adquiriu. Você pode optar por não aprender, pode ser impaciente, mas não pode desrespeitar suas boas intenções nem xingá-lo. Acho que realmente disse algo que não devia. Ao perceber que Jiraiya não estava brincando, Naruto também ficou nervoso. Felizmente, apesar de sua natureza impulsiva, Naruto não era uma má pessoa no fundo. Após perceber seu erro, ele se desculpou rapidamente. Desculpe, vovô. Não vou chamar o capitão assim de novo. Vou me desculpar com ele amanhã. Garoto bobo.
A expressão severa de Jiraiya suavizou-se, e ele deu um tapinha na cabeça de Naruto. Ele decidiu compartilhar alguns segredos com ele. Ele esperava que o destino de Navaki ajudasse a conter as tendências imprudentes de Naruto. Você sabe por que Tsunade às vezes fica olhando para você como se estivesse perdida em pensamentos? Está me encarando? Naruto inclinou a cabeça, pensando por um momento. Por que eu sou bonito? Ai! Naruto, após levar uma bela pancada na cabeça, agarrou o crânio com uma expressão de injustiça. Jiraiya, com a testa tremendo e apresentando rugas escuras, resmungou. Chega de besteira. Você não sabe como você é? Acha que é o Sasuke ou algo assim? Sem interrupções, me escute. O motivo pelo qual Tsunade ou até mesmo Orochimaru reagem dessa forma é porque, ao verem você, eles se lembram de alguém. O nome dele era Navaki, irmão mais novo de Tsunade e aluno de Orochimaru. A personalidade dele era muito parecida com a sua, muito parecida mesmo. Navaki? Esfregando a testa ainda dolorida, Naruto tentou se lembrar de todos os nomes, mas não conseguiu recordar nenhum chamado Navaki. Vovô Jiraiya, esse Navaki, ele é irmão do Hokage, certo? Ele não, morreu? Naruto costumava chamar Tsunade de vovó Tsunade, até que ela o repreendeu algumas vezes por isso. Ele aprendeu a lição e parou de chamar as pessoas por apelidos aleatórios. Sim, Jiraiya suspirou. Assim como você, ele era curioso demais no campo de batalha, descuidado demais, e acabou sendo morto pela explosão de um artefato inimigo. Tsunade ficou arrasada por muito tempo, e Orochimaru se culpa por isso desde então. Não acredito, ele morreu assim, do nada? Palavras sozinhas talvez não conseguissem convencer Naruto, mas uma história com uma lição moral era diferente. Contá-la como uma história poderia causar uma impressão mais profunda nele. Então, você ainda acha que Mizuru é só um velho chato, obcecado por regras e que pega muito pesado com você? Após terminar a história de Navaki, Jiraiya estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Naruto. Ele esperava que Naruto levasse a história a sério, corrigisse seu comportamento e evitasse o caminho e os erros de Navaki. O campo de batalha era um lugar impiedoso. Não te favorecia por causa do teu status. Os inimigos não te tratariam com condescendência só porque você era especial. Com certeza pedirei desculpas ao Capitão Mizuru. Abalado pela história, Naruto percebeu de repente que sua personalidade poderia ser um problema. Imprudente demais, descuidado demais, sempre agindo por impulso. Essa é a mentalidade correta. Ao ver Naruto reconhecer seu problema, Jiraiya ficou aliviado. Neste momento, Sunagakure e Kirigakure podem entrar em guerra a qualquer instante, e Konoha corre o risco de ser arrastada para o conflito. É por isso que estou sendo tão rigoroso com você, colocando sob o comando de Mizuru, um capitão de patrulha durão, para que você possa aprender habilidades valiosas com ele. Naruto, eu não quero que você se torne um segundo Navaki. Não quero ver seu corpo no campo de batalha. Até eu já passei por situações de risco, quase morrendo lá. O que? Naruto ficou chocado. Vovô Jiraiya, você é tão forte, e quase morreu. Forte, uma ova quando eu era jovem. Além disso, quem não tem um passado sombrio? Ao relembrar seu passado, Jiraiya instintivamente quis cobrir o rosto. Seu processo de crescimento foi francamente um tanto difícil, tão difícil que Orochimaru constantemente queria matá-lo. Só isso já demonstrava o quão incompetente ele tinha sido. Orochimaru era pragmático. Se ele aprovasse você, você era um companheiro de equipe confiável em quem ele confiaria suas costas. Se não fosse assim, ele tentaria se livrar de você, pois você seria um fardo, para evitar prejudicar a todos. Se não fosse por Tsunade, Jiraiya poderia ter morrido no campo de batalha da Terra da Chuva, e não apenas uma ou duas vezes. Haha, melhor não falarmos do passado. Jiraiya riu sem jeito, coçando a cabeça e tentando mudar de assunto. Ele temia que Naruto continuasse investigando, expondo seu passado embaraçoso. Infelizmente, como diz o ditado, aquilo que tememos torna-se realidade. E de fato, os grandes olhos azuis de Naruto o encararam ansiosamente. Vovô Jiraiya, que tal me contar sobre os velhos tempos? Por favor, garoto, você está dificultando as coisas para mim. Diante da persistência de Naruto, Jiraiya acabou cedendo. Omitindo cuidadosamente as partes menos lisonjeiras, ele começou a contar histórias para Naruto, e Naruto ouviu com atenção absoluta. Mas os bons momentos não duraram muito. Antes que Naruto pudesse ouvir o que tinha para ouvir, um ninja entrou no posto de comando interrompendo-os. Graças a Deus, finalmente acabou. Jiraiya soltou um suspiro silencioso de alívio. Ele havia falado por tanto tempo que sua boca estava seca, mas Naruto ainda o ouvia atentamente. Se continuasse assim, ele ficaria sem histórias para contar. Senhor, o Daimyo do País do Vento enviou pessoas para fazer um pedido. Ele espera que o acampamento possa enviar ninjas para protegê-lo e escoltá-lo até a residência do Daimyo. Que diabos? Jiraiya quase pensou ter ouvido errado. O Daimyo do País do Vento quer ir à residência do nosso Daimyo e precisa que enviemos uma escolta? Não deveria ser essa a função de Sunagakure? Jiraiya rapidamente percebeu porque o Daimyo do País do Vento estava na fronteira, fazendo tal pedido. Ele temia por sua vida. Temia que Rasa tivesse realmente perdido o controle e depois de atacar o Daimyo da Terra da Água, pudesse vir atrás dele em seguida. Ao relembrar todas as vezes em que o Daimyo entrou em conflito com a aldeia e a ameaçou, o Daimyo da Terra do Vento entrou em pânico total e fugiu com sua comitiva. Ele concluiu que precisava de um lugar seguro para se esconder e, comparado a outras nações, a residência do Daimyo da Terra do Fogo era sem dúvida uma escolha sólida.
Capítulo 377. Embora fosse altamente improvável que Rasa fizesse algo tão completamente estúpido, e provavelmente ele não se atreveria, a possibilidade persistia. O daimyo da Terra da Água havia sido atacado na Terra do Vento e perdido um braço. O daimyo da Terra do Vento não estava disposto a arriscar a própria vida. Se ele acertasse na aposta, seria apenas um alarme falso. Se ele apostasse errado, poderia perder a vida, ou no mínimo, um braço ou uma perna. Nunca subestime o que uma pessoa desequilibrada pode fazer. Claramente, o daimyo da Terra da Água não se atreveu a apostar se Rasa realmente havia perdido a cabeça. Então, ele precisava de um lugar seguro para se esconder até ter certeza de que era seguro retornar à Terra do Vento. Nos tempos antigos, um simples olhar de Danzou teria deixado o daimyo do País do Fogo sem fôlego. Agora, seria a suposta loucura de Rasa que estaria fazendo o daimyo do País da Água fugir da noite para o dia? Um pensamento bizarro passou pela mente de Jiraiya. Então enviem 2 equipes para escoltar o daimyo da Terra do Vento até a residência do nosso daimyo. Além disso, enviem notícias para a aldeia. Não precisamos nos preocupar com o resto. Como o daimyo do País do Vento havia solicitado proteção, Jiraiya não pôde ignorar o pedido. Ao longo dos anos, esse daimyo enviou muita bondade para Konoha. Era preciso honrar esse tipo de boa vontade. 2 equipes ninja eram suficientes para a missão de escolta. Além disso, a rota ficava dentro da Terra do Fogo, que estava segura por enquanto, antes que a guerra começasse. Não havia necessidade de enviar muita gente. Quanto ao resto, Jiraiya não se importou. Avise a aldeia e deixe que eles resolvam o problema. Ele não sabia como a vila se comunicaria com Sunagakure. Rasa deve estar furioso ao saber que seu daimyo fez as malas e fugiu. Jiraiya não conseguiu conter uma risadinha. A situação no mundo ninja estava ficando mais interessante a cada dia. Na verdade, Rasa quase perdeu a cabeça. As informações da cena do crime tinham acabado de ser coletadas, nem sequer analisadas, quando seu daimyo simplesmente fugiu. Quando perceberam, ele já havia deixado a Terra do Vento e ido para Konoha em busca de ajuda. Que tapa na cara! Precisava doer tanto assim? Rasa passou por momentos difíceis. Ao observar os pergaminhos e a desordem espalhados pelo chão, Chiyo suspirou, sentindo um pouco de pena de Rasa. O trono do Kazekage não era nada fácil. Os problemas vinham em ondas, uma confusão mal era resolvida antes que outra surgisse. A fuga do daimyo da Terra do Vento foi praticamente um grito para o mundo inteiro de que Rasa havia enviado homens para assassinar o daimyo da Terra da Água. Foi como dizer, tenho medo que ele me mate também, então arrumei minhas coisas e fugi. Acredite ou não, eu fiz isso. Kazekage-sama, já que o daimyo já está na Terra do Fogo, deixe-se acalmar um pouco por lá. Quando eu for para Konoha, passarei para encontrá-lo. A verdade virá à tona eventualmente. Não precisa, já está vindo à tona. Rasa, com o rosto sombrio, entregou a Chiyo o pergaminho do Departamento de Inteligência. Os corpos que encontramos forneceram muitas informações. Aqueles que atacaram o daimyo da Terra da Água eram, de fato, nossas equipes de patrulha que não retornaram a tempo, mas provavelmente estavam sob o controle de um inimigo. Rasa estava claramente desesperado. Chiyo abriu o pergaminho e leu atentamente. Nesse caso, deixo o anúncio com você, Kazekage-sama. Irei imediatamente para Konoha e visitarei o daimyo para falar com ele pessoalmente. Se possível, envolverei Konoha nisso. Com a presença de Konoha, a confiança do daimyo em nós deverá aumentar. De mau humor, Rasa não disse muita coisa, apenas acenou levemente com a cabeça. Então, deixarei as questões de abastecimento a seu cargo, assessora Chiyo. É tudo pela aldeia. Esses ossos velhos aguentam um pouco de trabalho duro. Ao sair do escritório do Kazekage, Chiyo imediatamente pegou dinheiro e pessoas, dirigindo-se diretamente para a Terra do Fogo. Ela precisava agir rápido, garantindo suprimentos suficientes para a aldeia antes que a guerra começasse. Alimentos, material bélico, tudo precisava ser estocado em grandes quantidades. Assim que a guerra começasse, o transporte seria um pesadelo e os preços disparariam. Sunagakure não tinha dinheiro para se dar ao luxo de ser tola. Mesmo que a guerra não acontecesse, eles poderiam usar os suprimentos aos poucos. O problema era consegui-los em primeiro lugar, e se Konoha os venderia. Nesse período delicado, mesmo que o daimyo do fogo quisesse obter lucro, isso dependia da aprovação de Konoha. Se Konoha se recusasse, o daimyo do fogo teria que se conter, por mais que desejasse lucrar com a situação. Toque, toque, toque. Bateram na porta do escritório. Antes que Izumi pudesse dar um passo à frente, a porta se abriu de repente e Tsunade entrou com um pergaminho na mão. Okage-sama. Izumi levantou-se rapidamente e fez uma saudação militar. Tenho algo para discutir com Yan. Você pode ir para casa por hoje. Tsunade acenou com a mão, dispensando Izumi. Sim, Okage-sama. Izumi acenou discretamente para Yan. Até mais, chefe, antes de sair, fechando a porta pensativamente atrás de si. Aqui do acampamento na fronteira. Tsunade sentou-se na mesa, jogando o pergaminho sobre os papéis de Yan. Yan abriu, deu uma olhada e caiu na gargalhada. Rasa deve estar perdendo a cabeça. Ele nem entendeu o que está acontecendo, e seu daimyo já arrumou as malas e fugiu. Isso não é indiretamente culpar Sunagakure pelo assassinato do daimyo do País da Água? Um gênio absoluto. Falar de colega de equipe péssimo. Era esse o pior.
Com um colega de equipe desses, qualquer um teria dor de cabeça. Mesmo que a verdade viesse à tona, livrar-se do estigma de assassinar o daimyo do País da Água seria difícil para Tsunagakuri. Pode-se dizer que o daimyo da Terra do Vento prejudicou Tsunagakuri de forma lamentável. Rasa cogitou matar seu daimyo? Yan não sabia. Mas, depois dessa façanha, Yan apostou que Rasa estava considerando seriamente essa possibilidade. Sendo justo, se Yan estivesse no lugar de Rasa e seu daimyo fizesse algo assim, ele também cogitaria eliminá-lo. Inútil em tudo, exceto em causar problemas, esse é o daimyo da Terra do Vento. Quando se tratava de prejudicar seu próprio povo, ele era um profissional. Observe suas artimanhas ao longo dos anos. Cortar o financiamento de Tsunagakuri, prejudicar seu crescimento, exigir compensação, terceirizar missões para Konoha, enviar agradecimentos a Konoha enquanto constantemente antagoniza Tsunagakuri. Ora, quando todos suspeitavam de Tsunagakuri, esse cara simplesmente fugiu, confirmando indiretamente a culpa deles no assassinato do daimyo do País da Água. Nesse ponto, nem 10 bocas seriam suficientes para Rasa se explicar. É como lama amarela caindo nas suas calças, não é cocô, mas ninguém acredita em você. Pobre Rasa. Espero que ele consiga lidar com a pressão. Cara, que talento. Ainda bem que o daimyo do País do Fogo não era assim, senão Konoha também teria dor de cabeça. Capítulo 378. Yan conseguia rir, mas Tsunade não. Ela estava preocupada com algumas questões. Por exemplo, se a guerra entre as 5 grandes vilas ninja se intensificasse demais, causando grandes perdas para cada vila, isso não ajudaria indiretamente a Akatsuki a completar seu plano do Tsukuyomi infinito? Yan não se deixava levar por pensamentos tão complexos. Afinal, a probabilidade de o plano do Tsukuyomi infinito ter sucesso era muito alta, quase impossível de impedir. Para ser sincero, Nagato e Obito não eram as verdadeiras ameaças aqui. O verdadeiro perigo era Uchiha Madara. Se as coisas dessem errado, Zetsu Negro manipularia imediatamente Nagato para reviver Madara. Mesmo que o renascimento não fosse possível, eles trariam Madara de volta através do Edo Tensei. Nagato, com seus 6 caminhos de Pen, já tinha o poder de destruir uma vila inteira. Agora imagine um Madara Edo Tensei com chakra infinito, imune a ferimentos e empunhando o Rinnegan. Até mesmo Yan ficaria perplexo diante de um oponente assim. Portanto, ele não estava muito preocupado com o progresso do Tsukuyomi infinito. Seu foco era preservar o máximo possível da força de Konoha sob sua influência. Minimizar as baixas o máximo possível. Mesmo que o plano do Tsukuyomi infinito tivesse sucesso, ele queria ganhar mais tempo para ficar mais forte. Não fique tão triste. A ambição não é algo que a ameaça constante da Akatsuki possa suprimir. Quando surgir uma oportunidade, jogadores ambiciosos lutarão pela guerra com ainda mais afinco do que a Akatsuki. A Akatsuki pode ser apenas a faísca. Algumas coisas estão além da nossa compreensão. Honestamente, eu até suspeito que Rasa esteja torcendo para que a guerra comece, para usá-la e quebrar o impasse de Tsunagakuri. O desenvolvimento de Tsunagakuri tem sido muito sufocado. Com a trajetória atual de Tsunagakuri, sem romper com a situação atual, eles só viriam a si mesmos declinar dia após dia. É exatamente isso que me preocupa. Tsunade franziu a testa enquanto lançava um olhar para Komogakuri e Wagakuri. Você sabe que Onoki e Ia não são do tipo que ficam parados. As forças militares de Wagakuri e Komogakuri se desenvolveram de forma um tanto agressiva. Com um poderio militar forte, a ambição cresce. Assim que surgirem lucros tentadores, mesmo que não queiram, terão que entrar na guerra pelo bem de suas vilas. Dizia-se que Tsunagakuri estava apertando o cinto para sobreviver, mas Iwagakuri não estava muito melhor. Apesar de uma população modesta e uma economia em dificuldades, eles conseguiram aumentar sua força militar a um nível quase equivalente ao de Komogakuri. Eles investiram quase todos os seus ganhos no desenvolvimento militar. Esse modelo pode funcionar a curto prazo, mas a longo prazo era insustentável. A guerra tornou-se a melhor solução. Komogakuri, com seus vastos recursos, podia arcar com isso. Iwagakuri? Nem tanto. Preocupar-se não vai ajudar. Guardando o pergaminho, Yan continuou revisando os documentos, dizendo sem levantar os olhos. Precisamos garantir que Konoha não se envolva demais. Preservar a força da vila o máximo possível. Quanto ao resto, vamos ver como as coisas se desenrolam. Mesmo que você e eu não queiramos a guerra, outros podem não sentir o mesmo. Se o inimigo vier bater à nossa porta, não podemos simplesmente ficar sentados e aceitar, certo? Todos conhecem a ameaça da Akatsuki. Todos conhecem os perigos da guerra. Mas quando a ambição ofusca tudo e a corrida pelos lucros começa, os planos da Akatsuki são apenas uma desculpa. Após pensar um pouco, Tsunade assentiu levemente. Você tem razão. Ficar obcecado com isso não vai mudar nada. Lidaremos com isso quando acontecer. A propósito, o que temos para o jantar? Puxa vida, acabei de te animar e agora você está planejando me enganar? Yan pousou seus documentos. Onde está seu salário? Tsunade deu uma risada sem graça, fazendo um gesto tímido. Ontem a máquina de jogos apresentou alguns problemas, então minha sorte deu uma rasteira e... Entendi. Ela perdeu tudo. Em comparação com as turbulências no mundo ninja e a instabilidade de Tsunagakuri e Kirigakuri, Konoha permanecia calma. A ameaça de guerra não os afetava muito. Apenas o comércio sentiu um ligeiro impacto, com o aumento dos preços de vários produtos. Esse foi o efeito dominó da guerra, algo que nem mesmo Konoha conseguiu evitar.
Quando os preços subiram externamente, não se podia esperar que os vendedores continuassem a perder dinheiro com os preços originais. Podia, desde que não se tratasse de obter lucro indevido com suprimentos de guerra, aumentos moderados de preços eram geralmente aceitáveis. Por outro lado, se Konoha foi afetada, o mesmo aconteceu com outras nações e aldeias. Ninguém escapou. Se os tempos ficassem difíceis para Konoha, outras nações e aldeias, especialmente as mais pobres que lutavam para suprir suas necessidades básicas de alimentação, enfrentariam situações ainda mais graves. As tensões estavam aumentando. Kerigakuri continuou acusando Tsunagakuri. Tsunagakuri ofereceu explicações, mas elas surtiram pouco efeito. Ao acordar, a primeira reação do daimyo do País da Água foi exigir que a vila declarasse guerra a Tsunagakuri, insistindo que os derrotassem e idealmente matassem Rasa, o Kazekage. Aterrorizado e sem um braço, ele não conseguia engolir a raiva nem ouvir explicações. Ele queria vingança. Os apelos do daimyo à guerra, combinados com a sutil pressão do manipulado Yagura, foram suficientes para atiçar as chamas do conflito, mesmo que o esforço não tenha sido declarado abertamente. Por ordem de Yagura, Kerigakuri entrou em estado de guerra, não de preparação, mas de guerra ativa. Foram mobilizados suprimentos em larga escala, inúmeros ninjas foram convocados e navios de guerra e de transporte foram requisitados em massa. Claramente, Kerigakuri planejava navegar diretamente para a Terra do Vento, estabelecendo ali o campo de batalha. Em resposta, Tsunagakuri passou da fase de preparação para a de guerra. Nesse momento, o mundo ninja percebeu que a guerra entre as duas principais vilas era inevitável. No momento em que os ninjas de Kerigakuri pisassem na Terra do Vento, a guerra começaria. A atmosfera tornou-se cada vez mais tensa, praticamente crepitando de hostilidade. E nesse momento, a delegação de Tsunagakuri chegou a Konoha. Tsunade e Yan receberam pessoalmente Chiyo, que viera de longe. Dessa vez, Tsunade não despejou tudo em cima de Yan. Afinal, Chiyo era sua antiga rival. Quando uma antiga rival reaparece, Tsunade precisa entrar em ação. É raro ver você, velha bruxa, vindo a Konoha numa época como esta. No instante em que se encontraram, a tensão no ar aumentou com o golpe inicial de Tsunade. Chiyo, indiferente à provocação, sorriu. Embora esta velha bruxa esteja ficando velha, ainda consigo arrastar estes ossos velhos para fazer algo pela aldeia. Vamos lá, não ri assim, continua tão irritante quanto sempre foi, não mudou em décadas. Fale logo. O que te traz a Konoha? Para deixar claro, os assuntos do daimyo não são da nossa conta. Ele veio ao nosso acampamento na fronteira pedindo ajuda, então a vila enviou pessoas para escoltá-lo até o território da Terra do Fogo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.